Capítulo 9. O Sr. Hindley entrou vociferando, soltando as mais terríveis pragas e apanhou-me quando escondi o filho no armário da cozinha. Harrington mostrava-se salutarmente apavorado, quer perante os brutais acessos de ternura do pai, quer perante os seus coléricos ataques de loucura. No primeiro caso, corri o risco de morrer sufocado por beijos e abraços. No segundo, via-se atirado para a lareira ou esmagado de encontro à parede. Assim sendo, o pobrezinho ficava muito quieto onde quer que eu o metesse. Ah, finalmente descobri tudo, berrou Hindley, agarrando-me pelo pescoço como se fosse um cão e puxando-me para trás. Por Deus e pelo diabo, vocês juraram todos matar aquela criança? Agora entendo por que razão ela está sempre fora do meu alcance. Mas com a ajuda de Satanás, hei de fazer-te engolir a faca da cozinha, Nelly. E olha que não é caso para rir. Ainda agora, joguei o Kennedy de cabeça para baixo no pântano de Black Horse, e quem mata um, mata dois. Hei de dar cabo de alguns de vocês, e não descanso enquanto não o fizer. Mas com a faca da cozinha não, Sr. Hindley, repliquei. Preparei a Hanks com ela. Mate-me então com um tiro. Estarias bem era no inferno, bradou, e é para onde vais direitinha. Não há lei na Inglaterra que possa impedir um homem de manter a decência em sua casa, e a minha está um descalabro. Toca abrir a boca. Empunhou a faca e colocou a ponta entre meus dentes. Eu, porém, não me deixei intimidar com as suas bravatas. Cuspi e disse que a faca tinha um gosto muito ruim e que não a engoliria de maneira nenhuma. Ah, exclamou, soltando-me por fim. Vejo que aquele patife não é o Harrington. Desculpa, Nell. Merece ser esfolado vivo por não ter vindo cumprimentar-me e por ter gritado como se eu fosse o diabo. Vem cá, bicho desnaturado. Vou te ensinar a domar um pai desiludido da vida, mas de coração mole. Ora, diz lá, Nell, não achas que o menino ficaria melhor com as orelhas cortadas? Os cães ficam mais bravos e eu gosto de coisas bravas. Dá cá a tesoura. Vamos, deixa-lo bravo e bem aparado. Além disso, isto de termos tanto orgulho das nossas orelhas não passa de vaidade. De um sentimento diabólico. Já somos uns bons burros mesmo sem elas? Fique quieto, menino, fique quieto. Ora, aqui está o meu menino. Vá, enxuga as lágrimas. Isso mesmo. Lindo menino. Dá cá um beijo. O quê? Ele não quer? Dá-me um beijo, Harrington. Raios te partam. Dá-me um beijo. Meu Deus, e eu ter de criar um monstro destes? Ainda dou cabo deste malvado, tão certo como eu estar aqui. O pobre Harrington guinchava e esperneava nos braços do pai com quanta força tinha, e os gritos redobraram de intensidade quando o pai o levou para o alto da escada e o ergueu por cima do corrimão. Gritei-lhe que o menino até podia ter um ataque e corri escada acima para salvá-lo. Quando cheguei perto deles, um ruído vindo de baixo fez Hindley debruçar-se sem se lembrar do que tinha nas mãos. — Quem vem lá? Perguntou, ao ouvir alguém aos fundos das escadas. Debrucei-me também com o intuito de fazer sinal a Radcliffe, cujos passos reconhecera, para não avançar mais. Nisto, porém, no preciso instante que desviei os olhos, Harrington deu um pinote e, libertando-se da mão que o segurava sem firmeza, precipitou-se. Mal tivemos tempo de sentir o arrepio do terror percorrer-nos a espinha, pois vimos logo que o maroto estava são e salvo. Radcliffe chegara no momento exato e, num reflexo rápido, aparara-lhe a queda. Em seguida, pousara-o no chão e olhava agora para cima para ver quem teria sido o autor da brincadeira. Um avarento que tivesse se desfeito de um bilhete premiado por 5 shillings e descobrisse no dia seguinte que tinha perdido 5.000 libras com o negócio, não daria mostras de maior estupefação do que a patenteada por ele ao olhar para cima e ver-se cara a cara com o Sr. Earnshaw. Seu rosto expressava, melhor do que quaisquer palavras, o desespero profundo de ter sido ele próprio o instrumento que neutralizara a sua própria vingança. Se já tivesse escuro, não duvido que tivesse tentado remediar o erro, esmagando a cabeça de Harrington contra os degraus. Um avarento que tivesse se desfeito de um bilhete premiado por 5 shillings e descobrisse no dia seguinte que tinha perdido 5.000 libras com o negócio,
não daria mostras de maior estupefação do que a patenteada por ele ao olhar para cima e ver-se cara a cara com o Sr. Achal. O seu rosto expressava, melhor do que quaisquer palavras, o desespero profundo de ter sido ele próprio o instrumento que neutralizara sua própria vingança. Se já tivesse escuro, não duvido que tivesse tentado remediar o erro esmagando a cabeça de Harrington contra os degraus. Mas, visto salvá-lo, e além disso, eu já me encontrava lá embaixo com o meu menino, bem apertado contra o peito. Hindley desceu a seguir, mas devagar, já refeito e envergonhado. A culpa é toda tua, Ellen, exclamou. Devias tê-lo mantido longe de mim, devias tê-lo arrancado das minhas mãos. Ele está ferido? Ferido? Gritei eu furiosa. Se não morreu, fica pateta, com certeza. Oh, por que não se levanta a mãe dele da sepultura e vem ver como o senhor o trata? O senhor é pior que os bárbaros, tratar a carne da sua carne desta maneira. O pai estendeu a mão para a criança, que ao ver-se nos meus braços parara imediatamente de chorar. Porém, mal ele o tocou, o menino desatou a gritar ainda mais e a estrebuchar como se estivesse acometido de convulsões. Não se meta com ele, prossegui. Ele o odeia, todos os odeiam, essa é a verdade. Que bela família! E a que bonito estado o senhor chegou! E ainda vou chegar a um mais bonito, Nelly, disse o tresloucado dando risada, recuperando toda a sua grosseria. Para começar, fora daqui com ele. E tu, Radcliffe, vai, sai tu também para bem longe da minha vista e dos meus ouvidos. Ainda não vai ser desta vez que te mato, a menos que ponhas fogo na casa, e por que não? Mas isso se me der vontade. Enquanto falava, tirou do aparador uma garrafa de aguardente das pequenas e colocou uma porção num copo. Não beba mais, Sr. Hindley, supliquei. Tenha cuidado. Pense neste pobre infeliz, já que não pensa em si. Qualquer outro fará mais por ele do que eu, foi a resposta. Tenha piedade da sua alma, disse eu, tentando arrancar-lhe o copo da mão. Não tenho, não. Bem pelo contrário. Tenho até muito prazer em mandá-la para as profundezas só para castigar o Criador, exclamou o blasfemo. Aqui vai um pela perdição da minha alma. Bebeu de um trago e mandou-nos embora, impaciente, rematando as ordens com uma torrente de imprecações abomináveis, indignas demais para que eu agora as repita ou sequer recorde. É uma pena ele não morrer da bebedeira, atalhou Radcliffe, devolvendo-lhe alguns dos palavrões quando a porta se fechou. Ele bem se esforça, mas tem uma saúde de ferro. O Dr. Kennedy até já disse que aposta a égua em como ele há de ir ao enterro de toda a gente que vive do lado de cá de Gimmerton, e que a sua vez só vai chegar quando for um pecador já muito velho, a menos que tenha a sorte de lhe acontecer algum imprevisto. Fui para a cozinha e sentei-me, com meu cordeirinho no colo, até ele adormecer, tal como eu previra. Radcliffe dirigiu-se para o celeiro. Descobri mais tarde que afinal não passara do banco corrido da cozinha, aí permanecendo deitado, longe do fogo e muito calado. Estava eu embalando Harrington ao som de uma canção que começava, quando a senhorita Cat, que do seu quarto ouvira a discussão, veio até a cozinha e perguntou: Está sozinha, Nelly? Estou sim, menina, respondi. Ela entrou e foi até a lareira, julgando que ia dizer alguma coisa. Levantei os olhos e vi que estava perturbada e ansiosa. Seus lábios entreabriram como se fosse falar, tomou fôlego, mas em vez de palavras escapou da sua boca apenas um suspiro. Continuei a cantar sem esquecer o seu procedimento de há pouco. Onde está o Radcliffe? Perguntou, interrompendo-me. Está no estábulo, cumprindo suas obrigações, foi a minha resposta. Ele não me desmentiu, talvez tivesse adormecido. Seguiu-se uma longa pausa, durante a qual vi 2 lágrimas rolarem pela face de Catherine e caírem nas lajes. Será que está arrependida da maneira vergonhosa como se comportou? Pensei com meus botões. Seria de admirar, mas ela há de arrepender-se, e não sou eu quem vai ajudá-la. Mas não, nada a perturbava a não ser suas próprias preocupações. Ai, meu Deus, exclamou por fim, como sou infeliz. Essa agora, atalhei. A menina sempre é muito difícil de contentar. Tantos amigos e tão poucos cuidados, e mesmo assim não está contente? Nelly, és capaz de guardar um segredo? Continuou, ajoelhando-se aos meus pés e levantando para mim os seus lindos olhos
com aquele ar que nos obriga a perdoar mesmo quando temos razão de sobra para ficar zangados. E é segredo que vale a pena? Inquiri já mais calma. É, e estou ficando muito preocupada. Tenho de desabafar. Preciso saber o que fazer. Hoje mesmo, Edgar Linton pediu-me em casamento e eu dei-lhe uma resposta. Mas agora, e antes de te dizer se aceitei ou recusei, quero que me digas qual das respostas deveria ter dado. Francamente, senhorita Catherine, como quer que eu saiba? Respondi. Depois da cena que a menina fez dele esta tarde, e se o pedido foi feito depois disso, o mais acertado seria recusar, pois, das duas uma, ou ele é completamente estúpido ou o doido varrido. Se começas com isso, não te conto mais nada, retrucou ela toda irritada, pondo-se de pé. Aceitei, Nelly. Vá, diz lá, achas que fiz mal? A menina aceitou, não foi? Então de que serve agora discutirmos o assunto? Deu a sua palavra e já não pode voltar atrás. Mas diz se fiz bem. Vá, diz! Exclamou ela irritada, esfregando as mãos com nervosismo e franzindo a testa. Há muitas coisas a ponderar antes de poder responder a essa pergunta. Como deve ser, sentenciei. Antes de mais nada, a menina ama mesmo o Sr. Edgar? E quem não ama? Claro que sim, respondeu ela. Sujeitei-a então ao seguinte interrogatório, que não deixava de vir a propósito para uma moça de 22 anos. Por que é que o ama, senhorita Cat? Que disparate de pergunta. Amo-o e é tudo. Isso não chega. Tem de me dizer por quê. Ora, porque é bonito e gosto de estar com ele. Isso é grave, foi o meu comentário. E porque é jovem e alegre. Continua a ser grave. E porque ele me ama. Isso não conta. Continue. E porque ele vai ficar rico e eu vou gostar de ser a mulher mais importante das redondezas e terei muito orgulho do marido que arranjei. Isso é o pior de tudo. E agora diga lá, como é que o ama? Amo-o como toda a gente ama. Que bobagem, Nelly. Não é bobagem nenhuma. Vá, responda. Amo o chão que ele pisa e o ar que ele respira, e tudo que ele toca e as palavras que ele diz. Amo o seu aspecto e os seus atos. Amo-o inteiro, integralmente. Está satisfeita? E por quê? Ora, estás brincando comigo? Isso é maldade, mas para mim isto não é brincadeira nenhuma, protestou a jovem zangada, virando a cabeça e passando a olhar para o fogo. Não estou brincando, senhorita Catherine, repliquei. A menina ama o Sr. Edgar porque ele é bonito, alegre, jovem e rico, e porque ele a ama. No entanto, a última razão não vale nada. A menina provavelmente iria amá-lo mesmo sem isso, e não seria só por isso que o amaria? E se ele não possuísse também as outras 4 qualidades? Não, claro que não. Nesse caso, só iria ter pena dele, ou até talvez o odiasse, se ele fosse feio e bobalhão. Mas no mundo há outros homens ricos e bonitos, e até mais ricos e mais bonitos do que ele. Por que não ama então esses? Esses, se existem, não estão ao meu alcance. Como Edgar, nunca encontrei nenhum. Mas ainda pode encontrar, e ele não vai ser bonito toda a vida, nem jovem, e até talvez nem rico. Mas é agora, e só o presente me interessa. Vê lá se dizes coisas com coisa. Bom, isso resolve a questão. Se só lhe interessa o presente, case com o Sr. Linton. E não preciso da tua permissão. Vou casar com ele, sim. Afinal, acabaste não me dizendo se faço bem. Faz muito bem. Se for bom as pessoas casarem só pensando no presente e no agora, vamos lá saber por que se sente infeliz? O seu irmão vai aprovar os pais dele, não vão levantar objeções, acho eu. Vai trocar uma casa desorganizada e sem conforto por uma casa rica e respeitável. Além disso, ama o Edgar e o Edgar a ama. Parece correr tudo bem. Onde está então o problema? Aqui e aqui, respondeu Catherine, batendo com uma mão na testa e a outra no peito. Nos lugares onde vive a alma. Sinto na alma e no coração que faço mal. Isso é muito estranho. Não compreendo. É esse o meu segredo. Se não rires de mim, eu te conto. Não sou capaz de me explicar muito bem, mas vou dar uma ideia do que sinto. Voltou-se a sentar-se ao meu lado, a sua expressão tornou-se mais triste e mais grave, e vi as mãos entrelaçadas tremerem. Nelly, nunca tens sonhos esquisitos?
disparou ela subitamente depois de refletir durante alguns minutos. De vez em quando, respondi. Eu também já tive sonhos que nunca mais me abandonaram e que me mudaram as ideias. Espalharam-se dentro de mim como o vinho se espalha na água, e alteraram a cor dos meus pensamentos. E este é um deles, vou contar-te, mas procura não rires em nenhum momento. Por favor, não conte, senhorita Catherine, exclamei. Já temos tristezas que cheguem, sem ser preciso conjurar espíritos e visões para nos assombrarem. Vá, vá, seja alegre e natural. Veja o Harrington. Esse não sonha com coisas estranhas. Veja com que doçura sorri enquanto dorme. Sim, e com que doçura o pai amaldiçoa a solidão em que vive. Deves lembrar dele quando era assim, do tamanho deste pequerrucho, tão pequenino e inocente como ele. No entanto, Nelly, vais ter de me ouvir. Não demora muito. Esta noite não consigo estar alegre. Não quero ouvir, não quero, repeti eu, precipitadamente. Nessa altura eu era muito supersticiosa quanto a sonhos, e ainda sou. E Catherine tinha um brilho especial no olhar, algo que me fazia recear que eu pudesse extrair das suas palavras alguma profecia e prever alguma terrível catástrofe. Mostrou-se ofendida, mas não continuou. Daí a pouco, fingindo abordar outro assunto, voltou ao mesmo. Se eu tivesse no céu, Nelly, ia sentir-me muito infeliz. Porque lá não é o seu lugar, retorqui. Todos os pecadores se sentiriam infelizes no céu. Não é por isso. É que sonhei que estava lá. Já lhe disse que não quero saber do seu sonho, senhorita Catherine. Vou deitar, atalhei eu novamente. Ela riu e me agarrou quando fiz menção de levantar da cadeira. Não é nada disso, exclamou. Só ia dizer que o céu não parecia ser a minha casa e eu desatei a chorar para voltar para a terra. E os anjos ficaram tão zangados que me expulsaram e me lançaram no meio do urzal. E eu fui cair no topo do Morro dos Ventos Uivantes, e depois acordei chorando de alegria. Este sonho explica o meu segredo, tão bem como o outro. Sou tão feita para ir para o céu como para casar com Edgar Linton. Sou tão feita para ir para o céu como para casar com Edgar Linton. E se esse monstro que está lá dentro não tivesse feito Radcliffe descer tão baixo, eu nem teria pensado nisso. Seria degradante para mim casar agora com Radcliffe. Por isso, ele nunca saberá como eu o amo. E não é por ele ser bonito, Nelly, mas por ser mais parecido comigo do que eu própria. Seja qual for a matéria de que as nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. E a do Linton é tão diferente delas como um raio de lua de um relâmpago, ou a geada do fogo. Antes de o discurso terminar, percebi a presença de Radcliffe, pressentindo um ligeiro movimento. Olhei para trás e o vi levantar-se do banco e esgueirar-se sorrateiro. Estivera a escutar toda a nossa conversa até o momento em que Catherine disse que seria degradante para ela casar com ele, e depois não quisera ouvir mais nada. Do lugar onde se encontrava, sentada no chão e com o espaldar do banco no meio, a minha companheira não deu nem pela presença de Radcliffe, nem pela sua partida, mas eu estremeci e fiz-lhe sinal para que se calasse. Por quê? Perguntou ela, olhando nervosamente para todos os lados. Vem aí o Joseph, expliquei, ouvindo o ruído oportuno da carroça pela estrada. E Radcliffe deve estar com ele, até é capaz de já estarem na porta. Ora, ele de lá não pode ouvir nada, disse ela. Dá aqui o Harrington e vai tratar da ceia. E quando estiver pronta, convida-me para cear contigo. Quero enganar a minha consciência e convencer-me de que o Radcliffe não entende nada destas coisas. Ele não entende, não é? Não sabe o que é estar apaixonado, sabe? Não sei por que não há de saber, e tão bem como a menina, retorqui. E se a menina é a sua eleita, ele será o ser mais infeliz do mundo, assim que a menina se tornar a senhorita Linton. Ele vai perder a amiga, a amada, tudo. A menina já pensou como irá suportar a separação? E como irá ele suportar ficar completamente sozinho no mundo? Porque, senhorita Catherine, ele, completamente sozinho, nós dois separados, exclamou ela indignada. E quem vai nos separar? Não me dirás? Quem tentar terá o destino de Milo, não enquanto eu for viva. Ellen, nenhum mortal vai conseguir isso.
Mais depressa sumiram da face da terra todos os Linton do que eu permitiria separar-me do Radcliffe. Oh, não era essa a minha intenção. Não era isso que eu queria dizer. Nunca seria a senhorita Linton por um tal preço. Ele continuará a ser para mim o que tem sido toda a vida, e o Edgar terá de pôr de lado a antipatia que sente por ele, e, pelo menos, tolerá-lo. E assim será quando conhecer os meus sentimentos por Radcliffe. Nelly, sei que vais me achar uma tremenda egoísta, mas nunca pensaste que, se eu me casasse com Radcliffe, acabaríamos os dois pedindo esmola? Ao passo que, se casar com Linton, posso ajudar o Radcliffe a erguer a cabeça e a sair do jugo do meu irmão? Com o dinheiro do seu marido, senhorita Catherine, verás que ele não é tão fácil de convencer como pensa. Além disso, parece-me que essa é de todas a pior razão para se tornar esposa do jovem Linton. Não é nada, retrucou. É ao contrário, a melhor de todas. As outras eram só para satisfazer os meus caprichos, e também os do Edgar, para ele ficar contente. E esta é por uma pessoa que congrega em si tanto os meus sentimentos pelo Edgar como os que os nutro por mim mesma. Não sei como explicar, mas certamente que tu e toda a gente têm a noção de que existe, ou deveria existir, um outro eu para além de nós próprios. Para que serviria eu ter sido criada se apenas me resumisse a isso? Os meus grandes desgostos neste mundo foram os desgostos do Radcliffe. Se tudo mais perecesse e ele ficasse, eu continuaria mesmo assim, a existir. E se tudo mais ficasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria para mim uma vastidão desconhecida, a que eu não teria a sensação de pertencer. O meu amor pelo Linton é como a folhagem dos bosques. Irá se transformar com o tempo. Sei disso, como as árvores se transformam com o inverno. Mas o meu amor por Radcliffe é como as penedias que nos sustentam. Podem não ser um deleite para os olhos, mas são imprescindíveis. Nelly, eu sou o Radcliffe. Ele está sempre, sempre no meu pensamento. Não por prazer, tal como eu não sou um prazer para mim própria, mas como parte de mim mesma, como eu própria. Portanto, não voltes a falar na nossa separação, pois é algo de impraticável e... Deteve-se, escondendo o rosto nas pregas da minha saia, mas eu empurrei-a. Tanta loucura fizera-me perder a paciência. Se eu for capaz de dar senso e tanto contrassenso, disse eu, só servirá para me convencer ainda mais da sua ignorância dos deveres que irá assumir com o casamento, ou seja, que a menina é uma pessoa sem coração e sem princípios. Mas não me importune mais com seus segredos, pois não prometo guardá-los. E este guardas? Perguntou ela ansiosa. Não, não prometo nada, repeti. Ela ia insistir de novo, quando a entrada de Joseph pôs fim à nossa conversa. Catherine puxou a cadeira para um canto e pegou Harrington enquanto eu fazia a ceia. Quando a ceia ficou pronta, gerou-se uma alteração entre mim e o meu colega, sobre quem ia levar a comida ao Sr. Hindley. E quando chegamos a um acordo, já a ceia estava quase fria. Resolvemos então que o melhor era esperar que ele a pedisse, quando estivesse com vontade, pois tínhamos muito medo de perturbar a sua solidão. Como é que esse mequetrefe ainda não voltou do campo numa hora destas? Que estará ele fazendo, esse sem-vergonha? Perguntou o velho, pondo-se à procura de Radcliffe. Vou chamá-lo, disse eu. Tenho certeza que está no celeiro. Fui até lá, chamei-o, mas não obtive resposta. Quando voltei, disse baixinho a Catherine que ele devia ter certamente ouvido uma boa parte do que ela dissera, e contei-lhe como via esgueirar-se da cozinha precisamente no momento em que ela se queixava da conduta do irmão para com ele. Catherine deu um salto, muito nervosa, largou Harrington em cima do banco e foi correndo à procura do amigo, sem dar tempo sequer para se pensar por que motivo estaria assim tão agitada ou de que maneira a nossa conversa o poderia ter afetado. A demora foi tanta que Joseph propôs que não esperássemos mais. Matreiro como era, achava que eles tardavam em parecer para escapar às suas intermináveis rezas. Tinham ruindade de sobra para isso, e muito mais, disse ele. E, nessa noite, acrescentou em sua intenção uma oração especial ao já habitual quarto de hora de súplicas antes do repasto, e teria acrescentado outra no final da ação de graças, se a nossa jovem patroa não tivesse entrado na cozinha de rompante, ordenando-lhe que se fizesse a estrada sem demora e fosse buscar Radcliffe,
onde quer que ele estivesse, e o trouxesse imediatamente de volta. Quero falar com ele, e tem de ser antes de eu ir para o meu quarto, disse ela. A cancela está aberta. Ele deve andar por aí e não me ouviu chamar, pois não respondeu, apesar de eu ter gritado com toda a força de cima do curral. A princípio, Joseph fez-se rogado. Ela, porém, estava empenhada demais no assunto para aceitar uma recusa, e ele acabou pondo o chapéu na cabeça e saindo a resmungar. Catherine, entretanto, pôs-se a andar de um lado para o outro e a dizer: Onde será que ele se meteu? Onde é que poderás estar? O que foi que eu disse, Nelly? Já não me lembro. Terá ficado aborrecido com o meu mau humor desta tarde? Oh, meu Deus! Nelly, diz-me o que foi que eu disse que possa tê-lo ofendido. Queria tanto que ele voltasse, queria tanto. Tanto barulho para nada, exclamei, embora também bastante contrafeita. A menina assusta-se com bem pouco. Não é razão para alarme. Se o Radcliffe resolveu dar uma volta para a charneca, ao luar, ou se foi deitar amuado no celeiro e não quer responder, acho que já foi lá que ele se escondeu. Vai ver como eu vou encontrá-lo. Saí para continuar a busca. O resultado foi desanimador, e as buscas de Joseph acabaram da mesma maneira. O velhaco vai de mal a pior, observou o velho criado quando voltou. Deixou a cancela aberta e o cavalo da menina esmagou 2 canteiros de trigo a caminho do pasto. Amanhã vai ser bom e bonito quando o patrão souber. É bem feito. Muita paciência tem ele tido para aturar esses 2 que não valem nada. Tem sido a paciência em pessoa. Mas isso não vai durar sempre. Vocês vão ver. Não o façam perder a cabeça. Encontraste o Radcliffe, seu idiota? Interrompeu Catherine. Foste procurá-lo como eu te mandei? Mais valera ir à procura do cavalo, resmungou o velho. Sempre fazia mais sentido, mas o cavalo ou o homem é tudo mesmo. Está uma noite de breu e não dá para procurar nada, e o Radcliffe não é o menino para responder ao meu assobio. Talvez seja menos duro de ouvido com a menina. Estava uma noite escura demais para o verão. As nuvens ameaçavam trovoada e aconselhavam-nos a ficar em casa. A chuva que se avizinhava ia de certo trazê-lo de volta sem mais complicações. Catherine, no entanto, não se deixava tranquilizar facilmente. Continuava a andar de um lado para o outro, da porta da cancela e da cancela para a porta, num estado de agitação que não lhe dava descanso. Daí a pouco foi postar-se encostada no muro, à beira da estrada, de onde não arredou o pé apesar das minhas advertências e do rugir dos trovões e dos pingos grossos que começaram a cair na sua cabeça. Chamava por ele de tempos em tempos. Ficava à escuta e desatava a chorar. Ganhava do Harrington ou de qualquer outra criança em matéria de choradeira. Por volta da meia-noite ainda estávamos acordados quando a tempestade abateu-se com inusitada força sobre o morro. As rajadas de vento eram violentas, tal como os trovões. Racharam uma árvore de alto a baixo num dos cantos da casa. Um ramo de grande envergadura foi parar em cima do telhado e derrubou uma parte da chaminé do lado oriental, atirando uma chuva de pedras e fuligem para a lareira. Pensamos que tinha caído um raio no meio da sala, e Joseph caiu de joelhos implorando ao Senhor que se lembrasse dos patriarcas, Noé e Lot, e que, como fizeram anteriormente, poupasse os justos, embora punisse os ímpios. Eu tinha a sensação de que aquilo era a ira divina a abater-se sobre nós. A meu ver, Jonas era o Sr. Archal, e fui correndo bater na porta do seu quarto para me certificar de que ainda estava vivo. Ele respondeu-me de forma bem audível e com tais modos que levou o meu colega a bradar mais espalhafatosamente do que antes, que havia uma grande diferença entre os santos como ele e os pecadores como patrão. Mas a trovoada não durou mais de 10 minutos e desapareceu sem deixar vestígios, exceto em Catherine, que ficou encharcada até os ossos na sua obstinação de não se abrigar e ficar lá fora sem o chale e a touca, apanhando a chuva na cabeça e nas roupas. Entrou e desabou no banco completamente ensopada. Então, menina, exclamei batendo no seu ombro, não está interessada em morrer, está? Sabe que horas são? 00:30. Vamos, venha deitar-se. Não vale a pena esperar mais por aquele louco. Deve ter ido até Gimmerton e vai passar a noite lá.
Achou que não íamos esperar por ele até tarde. Julgou que só o Sr. Hindley é que ia estar acordado e não quis que fosse ele quem abrisse a porta. Não, não. Em Gimmerton ele não está, assegurou Joseph. E não me espantava nada se ele estivesse no fundo de algum barranco. Essa punição não veio sem motivo. E eu, se fosse a menina, tomava cuidado. A próxima pode ser para si. Deus seja louvado. Tudo o que o Senhor faz é para o bem dos escolhidos e castigo dos danados. Não é o que dizem as Escrituras? E dizendo isso, pôs-se a recitar várias passagens, apontando os livros e os versículos onde podíamos encontrá-las. Eu, por meu lado, depois de ter perdido em vão aquela teimosa que se levantasse do banco e tirasse a roupa molhada, deixei-os. Ele ia pregar e ela a tiritar e tratei de ir deitar com Harrington, que tinha adormecido tão depressa como se em volta dele todos já estivessem dormindo. Durante algum tempo ainda ouvi Joseph entretido com sua lenga-lenga. Depois ouvi seus passos arrastados subindo a escada e finalmente adormeci. Quando desci na manhã seguinte, um pouco mais tarde que o habitual, vi iluminada pelos raios de sol que entravam pelas frestas das persianas a silhueta da senhorita Catherine, ainda sentada em frente à lareira. A porta da rua estava entreaberta, a luz do dia entrava pelo postígua também aberto, e Hindley, que acabara de se levantar, estava de pé, junto à lareira, lívido e sonado. Que tens, Cat? Perguntava ele quando entrei. Estás mais desacorçoada que um gato afogado. Tão pálida e tão molhada, por que, moça? Molhei-me toda, respondeu ela a contragosto. Estou com frio, é tudo. É uma tonta, exclamei ao perceber que o patrão estava razoavelmente sóbrio. Apanhou aquela tempestade de ontem e depois ficou aí a noite toda e não houve quem a tirasse daí. O Sr. Archal olhava para nós boquiaberto. Toda a noite? Repetiu. O que é que a fez passar a noite em claro não foi certamente o medo dos trovões. A trovoada acabou muito mais cedo. Nenhuma de nós tinha interesse em mencionar o desaparecimento de Radcliffe, enquanto pudéssemos mantê-lo em segredo. Respondi, por isso, que não sabia o que é que teria passado pela sua cabeça para ficar ali sentada a noite inteira. Ela não disse nada. A manhã estava fresca e agreste, abri a janela de par em par e a casa encheu-se dos aromas vindos do jardim. Catherine, porém, ordenou-me asperamente. Ellen, feche a janela. Estou morrendo de frio. E batendo os dentes, encolheu-se ainda mais em frente às cinzas que restavam. Está doente, disse Hindley, tomando-lhe o pulso. Deve ter sido por isso que não quis ir para a cama. Pelos diabos, não quero mais doenças aqui em casa. O que é que te faz ficar lá fora? Foi para ir atrás dos prazeres, como sempre? Atalhou Joseph, aproveitando a oportunidade e a nossa hesitação para dar largas à maledicência. Se fosse o senhor, patrão, fechava a porta na cara deles, todos eles. Era limpinho. Não há um só dia que o patrão não esteja que esse matreiro do Linton não apareça por aqui com pezinhos de lã. E a senhorita Nelly também me saiu uma boa coisa, sempre de vigia na cozinha. É o patrão entrar por uma porta e ele sai pela outra. E depois a nossa donzela vai namorar por outro lado. Belo comportamento, não há dúvida. Andar pelos campos à meia-noite com esse cigano de uma figa do Radcliffe. Eles julgam que eu sou cego, mas não sou não, nem nada que se pareça. Vejo bem o Linton entrando e saindo e depois você, voltou-se para mim. Sua fingida, sua bruxa alcoviteira. Ir correndo avisá-los? Mal houve o cavalo do patrão subindo a lareira. Cala-te, bisbilhoteiro, gritou Catherine. Não vou aturar as tuas insolências. O Edgar Linton veio aqui ontem por acaso. E fui eu quem lhe disse para ir embora, porque sabia que tu não ias querer vê-lo no estado em que te encontravas. Dá para ver que isso é mentira, Cat, replicou o irmão. E tu és uma tonta completa. Mas esqueçamos o Linton por agora. Ora, me diga, estiveste com o Radcliffe ontem à noite? Diz a verdade. Não tenha medo de deixá-lo em apuros. Apesar de eu odiá-lo cada vez mais. Prestou-me há pouco tempo um serviço que me impede em consciência de partir seus ossos. E para que isso não venha acontecer, esta manhã mesmo vou mandá-lo tratar da vida dele e depois que ele for embora,
aconselho-os a andarem na linha, pois terei ainda menos paciência para vos aturar. Eu nem vi Redcliffe ontem à noite, respondeu Catherine, por entre soluços. E se o mandares embora, eu vou com ele. Mas talvez já nem precises fazê-lo. Quem sabe ele partiu. E ao dizer isso, começou a chorar convulsivamente, mal se entendendo o que disse a seguir. Hindley descarregou sobre ela uma torrente de impropérios e mandou que se retirasse imediatamente para o quarto, se não quisesse que ele lhe desse melhores razões para chorar. Obriguei-a a obedecer, mas nunca esquecerei a cena que fez quando chegamos ao quarto. Foi assustador. Julguei que ela estava ficando louca e pedi a Joseph que fosse depressa chamar o médico. Afinal, era o começo do delírio. O Dr. Kennedy chegou e mal olhou para ela. Disse logo que estava gravemente doente, a febre era muito alta. Depois de lhe fazer uma sangria, recomendou-me que não lhe desse mais nada a não ser soro de leite e caldos de aveia muito ralos, e que tomasse cuidado para que ela não caísse das escadas ou pela janela. Depois partiu, pois ainda tinha muito que correr, numa região onde a distância entre cada casa rondava as 3 milhas. Embora eu reconheça não ser apropriadamente uma enfermeira dedicada, e Joseph ou o patrão serem ainda piores, e embora nossa doente fosse teimosa e exigente como todos os doentes, o certo é que se curou. A velha senhora Linton veio visitá-la várias vezes para ver como corriam as coisas e naturalmente dar as suas sentenças e fazer-nos andar todos na linha. E quando Catherine já estava convalescente, levou-o à força para a granja dos tordos, gesto que muito lhe agradecemos. A pobre senhora, porém, bem se deve ter arrependido. Ela e o marido apanharam as febres e morreram com poucos dias de intervalo um do outro. A nossa menina voltou para casa mais insolente, mais irracível e mais altiva do que nunca. Não tínhamos voltado a ouvir falar de Redcliffe desde a noite do temporal. E num dia que ela me fez perder a cabeça, tive a infeliz ideia de a responsabilizar pelo seu desaparecimento, responsabilidade que, como ela bem sabia, era inteiramente sua. Passou vários meses sem me dirigir a palavra, salvo no que dizia respeito ao meu serviço de criada. Joseph foi igualmente preterido, teimava em dizer o que muito bem entendia e pregava-lhe grandes sermões como se ela ainda fosse uma criança. Ela, que já se julgava uma mulher e dona da casa, e achava que deveria ser alvo de atenções especiais por ter estado doente. Nessa altura, o médico tinha dito que não era muito conveniente irritá-la, que o melhor era fazer as vontades dela. E agora, se alguém se atrevia a contrariá-la, era como se a quisessem matar. Quase não falava com Archal ou com os amigos dele. Quanto ao irmão, industriado pelo médico e atemorizado pelas ameaças de ataques de loucura que muitas vezes acompanhavam as suas fúrias, satisfazia-lhe todos os caprichos e procurava de uma maneira geral não lhe espicaçar o gênio tempestuoso. Era até demasiado indulgente para com ela, não por afeto, mas por orgulho. Desejava sinceramente vê-la honrar a família através de uma aliança com os Linton e, desde que não o incomodasse, podia tratar-nos à vontade como escravos. Edgar Linton, como tantos que os precederam e tantos que virão depois, estava apaixonado e sentiu-se o homem mais feliz do mundo num dia em que a levou ao altar da capela de Gimmerton, 3 anos após a morte do seu pai. Bem, contra minha vontade. Acabaram por me convencer a deixar o Morro dos Ventos Uivantes e a vir morar aqui com ela. O Harrington tinha quase 5 anos e eu tinha começado a ensinar-lhe as primeiras letras. A despedida foi lacinante, mas as lágrimas de Catherine tiveram mais poder que as nossas. Quando me neguei a ir com ela e quando descobriu que os seus rogos não me demoviam, foi queixar-se ao marido e ao irmão. O primeiro ofereceu-me um ordenado poupudo. O segundo mandou-me fazer as malas. Não queria mulheres naquela casa, vociferou, agora que já não havia patroa, e quanto ao Harrington, o vigário se encarregaria dele a seu tempo, de maneira que só me restava uma alternativa, fazer o que mandavam. Obedeci,
mas não sem ter dito ao patrão que só queria se ver livre das pessoas decentes daquela casa, para poder degradar-se ainda mais depressa. Dei um beijo no Harrington, e a partir daí é como se fôssemos dois estranhos. Custo-me dizê-lo, mas não tenho dúvidas de que se esqueceu completamente da Ellen Dean, e de que houve um tempo em que ele foi para ela tudo na vida, e ela para ele. Neste ponto da história, a governanta olhou para o relógio que estava em cima da chaminé e ficou admirada ao ver os ponteiros marcarem 1h30. Não quis ficar nem mais um segundo, e a mim, na verdade, também agradou adiar o seguimento da narrativa. E agora que ela se recolheu e eu fiquei ainda a cogitar durante 1 ou 2 horas, tenho de arranjar coragem para ir também deitar, apesar de me sentir entorpecido e me doerem a cabeça, os braços e as pernas.